apresentando rapidamente, eu sou Bruna, faço parte do grupo interno do Conclave da Rosa do Espinho. É, Estamos aqui no Entre Brumas, nosso segundo encontro do Entre Brumas, que é um projeto extensão da formação do Conclave, né? E esse projeto ele busca encontrar pessoas que não fazem parte ainda, que não conhecem o nosso trabalho, nossos estudos, mas que querem buscar conhecer, entender um pouco mais sobre a bruxaria num todo e também com o viés da bruxaria tradicional moderna, que é a forma que a gente trabalha. Então, quem estiver vindo pela primeira vez, né, sejam bem acolhidos nesse espaço. Quem já for aqui, nossos amigos, parceiros e irmãos, muito bem-vindos. Amo muito vocês. Estou vendo vários rostos aqui conhecidos. E para começar, vou abrir espaço aqui para minhas irmãs do Conclave, né, se apresentarem, darem um oi, né, rapidinho aqui, que elas vão ajudar a gente nessa noite. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Hoje a palavra é da Bruna, mas a gente vai ter coisas em grupo que vai estar todo mundo junto. Então a gente já já se vê e fala. Noite, muito bom ver vocês por aqui. Vai ser muito legal tudo que a Bruna preparou aí para a gente, né, estar junto e conversar sobre. Então, vamos aproveitar. Boa noite, muito obrigada por todos vocês estarem aqui conosco. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes. Espero que vocês possam apreciar aí os ensinamentos de Bruna, que tem muito conhecimento. A gente vai tratar, né, nos nossos encontros sobre temas que são considerados iniciais, básicos, mas que de básico não tem nada, né? São a base, na verdade, da magia, da bruxaria. Então, até para quem já participou, para quem já fez curso, quem já fez a formação do conclave ou participa de outras sendas, de outros grupos de bruxaria, eu acho que são temas que são muito bons a gente revisitar, né? Voltar para esse local de base. E a gente vai falar hoje sobre os quatro elementos e seus poderes. E antes de iniciar com o tema propriamente dito, eu quero conduzir vocês para a gente dar uma acalmada, né, do dia, relaxar um pouco. Vou convidar vocês a fechar os olhos, fazer uma respiração primeiro 4 por 4, né? Então, inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4. Inspira, 2, 3, 4. Vazio, 2, 3, 4. Encontra um equilíbrio na tua respiração, encontra um equilíbrio no teu corpo. E imagina agora, né? Imagina não, percebe esse ar que está entrando, na verdade, dentro de você, entra pelo nariz, que percorre todo o seu corpo. E sai, e limpa. Imagina que esse ar está te limpando dos pensamentos conturbados do dia, das tensões, de tudo aquilo que estava te prendendo até esse exato momento. Então, enquanto você respira, sente o poder do ar e se reorganiza. E agora, visualiza dentro de vocês, na altura do peito, uma chama suave, mas que dá aquele calor reconfortante, que traz aquela suavidade, mas também a força do fogo. Imagina que esse fogo que sai do teu peito, ele começa a reverberar através dos teus braços e chega até a palma das tuas mãos. Sente essa força que está nas tuas mãos, ativa elas e percebe como elas te garantem o poder, o desejo, a vontade, como esse fogo transforma a tua vida. Agora, sente o frescor da água, que como se estivesse como uma onda que percorre também todo o seu corpo, alinhando teus sentimentos, tuas emoções, teus pensamentos. Usa essa água para te limpar, limpar daqueles sentimentos que não te pertencem, que te trazem sofrimento, dor. Deixa fluir através dessa água. Agora, visualiza que suas raízes estão saindo da base da sua coluna e da sola dos teus pés, seguindo até a profundeza da terra, descendo pelo solo e te estabilizando, trazendo a presença, o pertencimento e te trazendo para esse momento aqui e agora.
Sinta-se abençoado pelos quatro elementos. Pode abrir os olhos devagar, retomando, né, aqui a presença. Vamos lá, então. Estou um pouquinho nervosa, mas a gente vai seguindo. Qualquer coisa também peço aí, minhas irmãs de clã, por favor. Se vocês perceberem que tem alguma coisa que eu falei esqueci de falar e que é importante, podem abrir o áudio aí e pontuar, tá? Vamos lá, seguindo com os quatro elementos. Bom, os quatro elementos são energias, espíritos, princípios que estão presentes em toda a natureza, né? Ele está em tudo que nos cerca. Quem trouxe primeiro esse conceito dos quatro elementos e como ele compõe tudo que está ao nosso redor foi o filósofo, mago, poeta Empédocles, lá no século V, antes da Era Comum. E lá ele já falava que o ar, o fogo, a água e a terra estavam em tudo. Então, tudo que é físico, material desse nosso plano terreno, a gente já continha esses quatro elementos. Na magia, no senso comum, também a gente tem um quinto elemento que aparece aí, que é o éter, o akasha, o espírito. Mas esse quinto elemento ele já está mais lá no plano extrafísico, né? Enquanto que a água, o ar, a terra e o fogo está aqui no nosso caminhar, na terra que a gente pisa, está no nosso corpo, na nossa pele, está circulando esse plano que a gente vive terreno. Então, a gente consegue verificar esses elementos, seja no mundo natural, seja no nosso corpo, mas também a gente consegue ver ele de forma simbólica em outros elementos que são muito usados na bruxaria e na magia, assim como na astrologia também, nos naipes do tarô, nas direções mágicas, nas ferramentas do mago, nas estações do ano. Então, a gente consegue extrair esses poderes em tudo que nos cerca, em tudo que nos permeia. Então, assim, daí a gente já consegue ver que não é por mais que seja um assunto tratado nas páginas iniciais dos livros de magia, de bruxaria, nas primeiras aulas de um curso de bruxaria, os quatro elementos percorrem, permeiam a nossa vida em todo o nosso caminhar mágico. E a gente consegue fazer de um tudo com eles. Seguindo aqui, a gente vai falar então sobre cada elemento, passar por cada elemento de forma separada e trazendo sua potencialidade, como é que a gente pode visualizar e trabalhar essas energias. Em primeiro lugar, a gente tem o elemento ar, né, que é o saber que se conecta muito com o pensamento, com a comunicação, com o que está no nosso plano mental. Em sua essência, o ar, ele traz o movimento, traz a leveza, traz o raciocínio, a linguagem. Por isso que na nossa meditação inicial eu falei, né, para a gente usar esse ar para limpar a gente daqueles pensamentos conturbados. Então é através dele que a gente consegue trazer ideias, alinhar a respiração, trazer conhecimento, seja interno ou externo. O ar também é uma comunicação que ele não está só na comunicação assim humano para humano. É através do ar que a gente consegue também se conectar com o divino, que a gente consegue falar com os deuses, que a gente consegue falar com os nossos ancestrais, com as energias que estão nos cercando. Então, o ar é o elemento da observação, da mente lúcida e da análise, também da curiosidade. No nosso corpo, no ser humano, a gente tem, né, novamente a questão da clareza mental, então tudo relacionado à nossa mente, a forma que a gente pensa é o elemento ar, a comunicação também, seja falada, escrita, as expressões que a gente usa, a nossa capacidade também de abstrair, né, uma situação ou de julgar algo passa pelo elemento ar, assim também como o sentido do olfato, né, quando a gente percebe os aromas, né? E como isso toca a gente. De alguma forma, ele passa pelo elemento ar. Só que os elementos, ele não tem só um lado luz, ele não trabalha só coisas que seriam para evolução. Os elementos também têm um lado sombra. E é bom a gente observar, se observar onde é que esse elemento também está agindo de forma negativa na gente. Então, quando a gente está muito distraído, quando a gente está com excesso de pensamentos, muito ansioso ou agindo de forma muito superficial, a gente está indo pelo lado sombra do elemento ar, né? Então, o que adianta a gente ter uma mente muito e trabalha bastante o elemento ar na mente, no lúcido, se a gente usa isso de forma a ser prejudicial, de forma a ser exagerado, de forma a criar uma ansiedade, né? Dos pensamentos nos consumirem e impedir que a gente siga em frente. Então, também a questão de a gente falar muito ou deixar de ouvir o outro, tá também aliado ao elemento ar.
E como é que a gente pode trabalhar, então, esse elemento na nossa vida? A gente pode fazer exercícios de respiração, né, com o elemento ar, caminhar em locais abertos, sentir a brisa, sentir o vento batendo nos nossos cabelos, na nossa pele, né? Aproveitar aquele momento, ler, estudar, se organizar, fazer um planejamento, né? Você pegar um caderno e anotar ali quais os planos que eu quero agora. A gente acabou de virar o ano, né? Quais os planos para 2026? O que é que eu quero fazer daqui em diante? Como é que eu vou me programar para isso? E também o uso de incensos, ervas que contenham a essência do elemento ar, né? Por mais que as ervas, a gente vai falar um pouco mais delas na Terra, mas todos os elementos, todo elemento compõe todos os elementos. Então, a erva, a planta, seu elemento principal, sua essência principal é a terra, mas nela também tem o ar, né? Sem o ar, a planta não vai sobreviver, sem o oxigênio, ela precisa da água também para crescer, ela precisa do fogo vindo do sol, a energia e o calor para poder florescer. Então, a gente consegue extrair plantas que têm essa questão mais do ar, mais leves e trabalhar essa energia em nós. Relações simbólicas a gente tem nos instrumentos mágicos. Quem trabalha com magia cerimonial, quem é da Wicca, quem faz uso de outros elementos, a gente tem aí a espada ou a tame, né? Em alguns grupos tem uma inversão dos elementos, mas aqui no conclave a gente trabalha, né, com a tame, a espada, as lâminas para o elemento ar. A direção é o leste, então aqui no hemisfério sul você está direcionado para o leste, a gente está direcionado para o ar, que é de onde onde tem a questão do sentido do nascimento, do início, onde o ar percorre, né? Estações e mitos a gente tem aí a primavera, tudo que remete aos inícios que eu falei, né? A primavera é esse sopro, esse ressurgir, né, da natureza. Então, tudo que é ligado a esse renascimento vem do ar. No tarô, a gente tem o naipe de espadas, que também fala muito sobre exatamente sobre os campos ligados à mente, né, e como a gente lida com isso. E dos signos, a gente tem o signo de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, quem tem o signo solar ligado a algum desses três signos aqui, geralmente tem o elemento ar lhe regendo. Claro que a gente tem vários outros contextos para falar de signo, tem aí a gente tem o signo lunar. Ai, meus cachorros estão fazendo barulho, perdão. A gente tem, esqueci o nome agora, mas enfim, a gente tem várias outras, né, contextos quando a gente vai falar de astrologia do nosso mapa astrológico, mas a essência está ali vindo do ar para quem é de Gêmeos, Libra e Aquário. Seguindo agora para os saberes, a gente vai para o elemento fogo, que é o saber da ação, da vontade, da transformação. Então, sempre que a gente fala de impulso, de energia, de coragem, do agir, a gente está falando do elemento fogo, né, em sua essência. Então, magia transformadora, o desejo, aquela força que arde na gente, o que traz a gente o impulso para a gente levantar e ir à luta, está falando do elemento fogo em sua essência. Então, só que o fogo, ela tem tanto a questão do transmutar, do fazer, do transformar, como também tem a questão do banir, do destruir. Então, a gente tem essa polaridade, a gente tem esses dois caminhos aí trabalhando com o fogo. Então, você pode tanto iluminar, como você também pode destruir. Todos os elementos, na verdade, têm isso, né? A gente falou do ar, mas o ar, se a gente for falar, a gente está tendo tempestades, tufão, tornados, então isso é o ar também na sua essência mais raivosa, mais bruta, também causa destruição. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre no equilíbrio desses elementos, tá? E no fogo também, eu acho que acima de todos os outros, o fogo ele tem o quê de atrair a gente, muitas vezes atrair até para esse excesso mais destruidor, né? Então é um elemento que tem que ser trabalhado com certo cuidado, mas eu particularmente amo o fogo. Faz parte do meu signo também, mas enfim. No ser humano, a gente tem a questão da força e da decisão, né? O desejo, a sexualidade, a criatividade, a disciplina e a ação prática. Então, enquanto no ar a gente estava planejando, se organizando, no fogo a gente está agindo, a gente está pondo em prática, a gente está realmente fazendo aquilo valer.
E também tem a questão do magnetismo pessoal. Então, tudo que fala sobre sexualidade, sobre sedução, sobre a forma que a gente se apresenta, e se porta, né, tá ali instigando ali a energia do fogo. Na sua sombra, a gente tem a impulsividade, né? Que ao mesmo tempo que a gente é magnético demais, a gente pode ser exagerado nisso e ir até um ponto de ser um pouco agressivo. Então, a raiva, a destruição, a agressividade, a impulsividade está no lado sombra do fogo, e a energia que consome ao invés de criar, né? Então, a gente está ali criando, transmutando, mas nesse exagero a gente pode chegar a destruir, pode a passar do ponto. Então aí a gente tem a sombra do elemento fogo. De práticas que a gente pode fazer: acender velas, focar a intenção nessas velas, né? Exercício físico também aumenta muito essa energia do fogo na gente. Então, praticar exercícios físicos, sabe quando a gente sente o corpo queimar, a gente sente, começa a suar, isso é o fogo agindo. Então, usa essa energia para movimentar isso e usar magicamente. É muito bom. Eu acho que para quem trabalha com sigilos, é até uma dica, né? Para quando você quer ativar um sigilo e você não consegue ativar, seja por uma alteração de consciência, uma meditação, alguma coisa assim, ativa no exercício físico que ali você vai conseguir também atingir aquele ápice. Rituais de queimar o velho, né? Queimar papéis, escrever em papel alguma situação que você quer queimar, mas também transmutar. Então a gente pode usar, mais uma vez, né, o fogo tanto para destruir como para criar, ou criar, transmutar. Tudo vai depender da sua intenção, né? Tudo vai depender da energia que você vai colocar, do desejo que você imbuiu ali naquele momento. E visualizações através da luz, né? Fazer uma meditação com a chama de uma vela para poder ativar a sua visão, o olho de bruxo, o terceiro olho. É muito bom também o uso do elemento fogo para isso. Relações simbólicas, a gente tem o uso do bastão ou da varinha, né? Aqui no conclave a gente trabalha dessa forma. Direção no hemisfério sul, a gente usa o norte, que geralmente é a posição quando o sol está a pino, né? Então, tudo relacionado ao meio-dia, sol a pino, ao norte, que a gente está nessa posição. Energia associada aos deuses solares e criadores. Estação, verão, é claro, né? O momento que a gente está passando maiores picos de calor, inclusive estou sentindo na pele, eu acredito que vocês também. No tarô a gente tem o naipe de paus e signos Áries, Leão e Sagitário. Tô aí com Leão, então o fogo tá comigo realmente. Seguindo, elemento água, o terceiro saber, né? O saber das emoções, da intuição e do fluxo. E qual é a essência desse elemento? Ele fala muito da sensibilidade, trabalho com curas, receptividade, memórias. Então, a água ela representa tanto o fluxo emocional quanto a profundidade da alma, né? É através da água que a gente consegue curar situações do passado, regular nossas emoções, perceber como é que a gente lida com a gente mesmo, com o próximo. Ele fala muito sobre essa questão, realmente, das emoções. E no ser humano a gente trabalha muito a empatia, né? Quando a gente é empático, quando a gente é cuidadoso, a gente está movimentando a água na gente. Sensibilidade artística também. Então, quem aí é artesão, trabalha muito com a arte, tem essa questão do sentimento mais aflorado, tá com a água bastante em evidência aí na sua vida. Trabalhos de intuição e mediunidade também. E sonhos também, né? Então, trabalho muito com o elemento água. Então, se você quer melhorar a sua intuição, melhorar o uso de um oráculo, é através do elemento água que você pode recorrer a esse saber, essa sensibilidade. E capacidade de sentir e de se curar, inclusive curas energéticas, né? Pode ser curas tanto físicas como energéticas. E lembrando também que a água é engraçado porque a água meio que rege tudo também na nossa vida, né? É através do ciclo das marés aí que a gente tem a regulação do plantio, da colheita, né? Claro que o sol também influencia, mas a água às vezes é decisivo nesse ponto, esses períodos de inverno, de verão e como esses ciclos se regulam. O nosso corpo é composto, acho que é 80% ou mais, né, de água. E a gente vem de um ventre materno que está também repleto de água, então a água está
tá com a gente aí para tudo, em tudo. E é um elemento que muitas vezes a gente quer por conta da forma que a gente lida com o dia a dia, que lida com os desafios da vida, às vezes a gente quer reprimir a água, né, na nossa vida. Só que não tem como reprimir. Como é que você vai reprimir isso que está comandando tudo, praticamente? Então vamos trabalhar essa água, vamos tornar ela nossa aliada, para que ela não chegue ao elemento sombra, né? Quando ela não atinja a sua sombra. Seria essa questão de ser muito sentimental, né, em excesso, e isso acabar causando uma dependência, um apego em excesso de outras pessoas. A ilusão, você se iludir muito, achar que tudo vai acontecer de forma fantástica, elaborada como a gente sonha. Não, a gente vive no mundo real, a gente precisa ter o sentimento, mas que ele seja, né, bem trabalhado, bem dosado. Oscilações de humor também, quando a gente fica excessivamente é, chora para tudo ou se põe como vítima, né, em todas as situações, deixa de enxergar o próximo com empatia ou foge das situações. Então aí a gente está com o elemento água desregulado. De práticas que a gente pode fazer para melhorar isso. A gente pode fazer banhos ritualísticos, purificações com água. Às vezes até um trabalho simples de você pegar, você vai numa pia do banheiro, mentaliza ali que aquela água que está passando pelas suas mãos vai te limpar, vai te abençoar, molhar o rosto, fazer isso no banho. Às vezes são coisas simples que você pode estar colocando uma magia naquilo. A Petrúcia ensina também, né? Você colocar energia num copo d'água e beber aquele sentimento, aquela energia que você está ali imbuindo, né? Daquele copo d'água. Então tem muitas coisas bacanas que dá para a gente fazer com elementos do nosso cotidiano, com coisas que a gente tem na nossa cozinha, na nossa casa, enfim. Exercícios de conexão com emoções, né? Então a gente saber lidar com as emoções, fazer terapia também é algo muito importante, né? Conseguir conversar e dividir certas situações para que a gente possa se curar. Visualização de lagos, rios, marés, fazer meditações como você estivesse numa cachoeira, se limpando, deixando aquela água também fluir, te energizar e limpar, né, tudo que precisa ser limpo em você. Visualizações com água são muito boas também. E até para trabalhar com a questão da intuição também, você imaginar que está ali na beira de um rio e que se tem algum pensamento que vai tirar daquele foco, deixar que ele flua com as águas, né? E assim você alcançar a concentração, que às vezes a gente tem tanta dificuldade de se concentrar para meditar, enfim, para chegar num estado alterado de consciência. Então a água também ajuda. E trabalhos com oráculos e sonhos. Sempre que a gente está manipulando essas energias com oráculos, está estimulando sonhos, a gente também está trabalhando a água. É, No seu simbolismo, a gente tem o cálice, né, que é acho que é o simbolismo perfeito para a água, né? Mas não só o cálice, tudo que contém a água, tudo que tem esse formato, né, de imbuir, de conter essa energia, esse elemento, ele representa a água. Direção, o oeste, né, que a gente tem ligação com mitos lunares, né? Lembrando que a Lua também faz parte desse ciclo aquoso, né? A Lua também dita o rito das marés. Então, trabalhar com a Lua também está trabalhando com essa energia. Divindades relacionadas à cura, fonte de vida, né? Então, tudo isso a gente está com o elemento água trabalhando em nós. Estação é o outono, que é aquele momento mais sereno, que a gente tem aquele equilíbrio entre as estações, mas está tudo mais, né, de certa forma, ali se movimentando de uma forma mais leve, mais parada, não está exercendo tanta vida como a primavera, né, que também está ali no equilíbrio, mas não está exercendo tanta vida, está um momento de repouso, de descanso, de guardar os sentimentos. E a água também é uma coisa que eu queria falar, que a gente também tem que ter cuidado com relação a regular a água, porque falando desses movimentos, que a água parada demais também, né, se você for pensar de uma forma prática, quando a gente vê uma água muito parada, ela deixa de conter vida ali. Às vezes ela é também um local propício a certas
a certas energias ou até seres, elementos ali, micro-organismos que vão trazer doenças, que vão trazer instabilidade. Então, pensando para o lado espiritual, pensa como se as águas do teu corpo tivesse parado, a gente está também propenso a carregar, sobrecarregar a gente dessas energias que não são tão legais. Então, movimenta essa água, deixa fluir, seja de forma a se permitir sentir, seja de forma a ser mais sensível, né? Deixar fluir sua sensibilidade, enfim, ou fazendo qualquer uma dessas práticas, desses exemplos que eu deixei aqui na apresentação. No tarô, a gente tem o naipe de copas, que fala muito sobre sentimentos, emoções, e de signo a gente tem signos de câncer, escorpião e peixes, que são regidos por esse elemento. Então, são pessoas que têm em sua essência, às vezes, um pouco mais dessa sensibilidade, mas, de novo, não quer dizer que a pessoa vai ser totalmente água, né? Tem outros componentes aí cercando, mas ela está regida por esses elementos, por esse elemento principalmente. E para finalizar os quatro elementos, a gente tem o saber da terra, que é a materialidade, a estrutura, a segurança. Então, a terra é o que está aqui, é o palpável, é o que a gente vê, sente, é aquilo que a gente colocou no impulso do fogo, isso aqui realmente é a ação pronta, é o negócio no mundo material. Então, em sua essência, a gente tem a solidez, a estabilidade, a força vital, a nutrição, o trabalho. E é um elemento de concretização, mas também de muita disciplina e rotina. Não adianta a gente colocar no mundo as ideias, colocar no mundo o plano, se a gente não tem disciplina para manter ele. Daí ele vai ficar também estagnado, vai criar um bloqueio, né? Imagina ali a terra parada, enquanto ali a água está querendo correr, e daí vem uma pedra no meio do seu encanamento lá e vai barrar tudo. E não dá também. No ser humano, a gente tem a questão da organização, da responsabilidade, né? Falando do elemento terra, capacidade de sustentar projetos, conexão com o corpo e com a saúde. Então, a gente ter cuidado, assim, fazer os check-ups aí regulares de médico, a questão do exercício físico, da gente se cuidar, da gente manter esse corpo que foi dado para a gente. Principalmente para quem trabalha muito com esses elementos da bruxaria, da magia, que a gente acaba se desgastando um pouco mais energeticamente, né? Então, ter também o corpo bem aterrado, conseguir manter essa estrutura também é muito importante para a gente evitar doenças, evitar que as outras áreas, que os outros elementos acabem levando a gente, né? E fazendo com que a gente perca essa materialidade que também é precisa, porque querendo ou não, a gente vive nesse mundo, a gente precisa lidar com pessoas, a gente precisa trabalhar, mesmo quem trabalha com a área holística, mágica, precisa lidar com questões de dinheiro e tudo isso é terra, tudo isso é movimento. Perseverança e foco também faz parte desse elemento. E no seu lado sombra, a gente tem a rigidez, a teimosia, pessoa que é cabeça dura, né? Quem tem medo de mudanças, excesso de materialismo, então só vivo no material, tudo é dinheiro, tudo é trabalho, tudo é prático. Não, você também tem que dar uma relaxada, tem que deixar fluir, tem que deixar o sentimento seguir, tem que voltar a planejar, fazer com que o ar circule na sua vida também. Então, que a gente não caia na sombra de nenhum dos elementos. A intenção aqui é sempre o equilíbrio. De práticas, caminhar descalço, jardinagem, contato com a terra, aquela questão que às vezes o pessoal brinca, né, de abraçar uma árvore. Gente, é real, abraça uma árvore, um pouquinho. Aí não tenha medo de parecer maluco, um pouquinho, não tenha medo. Criar rituais de prosperidade, gratidão, também são muito bons. Práticas com cristais, ervas, alimentos, né? Quem gosta de cozinhar também é um ótimo momento para você estar ali movimentando essa energia da terra. Inclusive, é um ótimo jeito de fazer magia, né? Você colocar ali suas intenções no prato de comida, na refeição que você está fazendo. É muito bacana. De relações simbólicas, a gente tem o pentáculo, né? O pentagrama, o pentáculo, que representa o elemento terra. Direção no nosso hemisfério é o sul, tá? Eu estou falando dessa questão de hemisfério sul porque se tiver alguém aqui que mora no outro lado do, do top, quem está lá no hemisfério norte vai ter essa inversão, né? Então, a terra vai estar no norte e o fogo vai estar no sul. Mas aqui pra gente, a terra está no sul. Ligação com mitos de fertilidade, agricultura, guardiões da terra,
A estação é o inverno, que é o momento, né, do recolhimento. Aqui, né, claro, a gente tem essa estação ligada por conta da posição da Terra. O naipe no tarô é naipe de ouros e os signos de touro, virgem e capricórnio. Então é isso, esses são os elementos, né, em suas várias formas de ser trabalhados. Os elementos estão só nisso? Não, os elementos estão em tudo, que nem eu falei no começo. Então, tudo que a gente pensar e imaginar tem como a gente incluir os quatro elementos. Inclusive, os elementos estão em nós. Os elementos, existem reinos desses elementos, e nesses reinos existem seres que atuam nesses elementos também, né? Existem espíritos, energias. E esses espíritos e energias também estão conosco, estão no nosso corpo. Então, deixa eu só ajustar aqui que ficou a telinha na frente da apresentação. Existe uma ligação entre os nossos estados internos, emoções, pensamentos, alma e as energias dos quatro elementos. Na prática mágica, o objetivo principal é desenvolver a consciência e o autodomínio. Então, a gente tem que ter consciência desses elementos, de como eles agem na nossa vida, para que a gente possa usar eles a nosso favor e trabalhar aquilo que pode estar em falta, em excesso dentro da gente. Para transformar a vida de verdade, é preciso primeiro analisar quem nós somos de forma honesta e profunda e fazer esse mapeamento para ajudar a entender as nossas dificuldades, equilibrar nossas emoções, organizar a mente e preparar a alma para os processos de mudança. Quando observamos quem nós somos, percebemos que os nossos hábitos, emoções, talentos e pensamentos se encaixam nos quatro elementos. Então, isso a gente consegue ver, por exemplo, no tipo de música que a gente gosta de ouvir. A gente consegue perceber os elementos ali. Na profissão que a gente escolhe, tem profissões que são mais do ar, tem profissões que são mais da água, tem profissões que são mais terra, né? Então, tudo isso tá imbuído da forma que a gente escolhe o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, como a gente escolhe pensar sobre determinado assunto. Filósofos antigos já diziam que cada pessoa tem esses elementos em proporções diferentes e que o equilíbrio entre eles é que traz a clareza, a inteligência e a boa percepção da vida. Assim, descobrindo onde temos excessos e onde a gente tem as faltas, conseguimos então nos equilibrar. Como na magia todos os elementos precisam estar presentes para que haja maestria, né? A gente precisa ter esse equilíbrio em nós. Portanto, não devemos tentar dominar os elementos, como se estivéssemos acima deles. Somos feitos deles, existimos graças a essa combinação. Nossos corpos só funcionam porque eles vivem em nós, na forma de quatro elementais que emprestam sua vida para que a nossa existência aqui seja possível. E ao morrermos, os quatro vão abandonando um a um ao nosso corpo. O primeiro que se vai é o ar, quando paramos de respirar. Então perdemos o fogo, representado pelo calor que nos mantém. Depois, liberamos o líquido e, por fim, nosso físico se deteriora por completo, ou seja, nossa parte terra também se despede. Quem escreveu isso foi a querida Petrúcia no seu livro Os Quatro Saberes. Essa apresentação toda foi baseada no que eu aprendi com ela, né? E até deixo aqui a recomendação, inclusive, do livro, quem tiver interesse, Os Quatro Saberes da Petrúcia, que fala sobre os saberes dos elementos ar, fogo, água e terra. Depois eu vou abrir espaço para ela falar um pouco sobre como vocês podem encontrar o livro e também sobre a formação do conclave, que foi onde eu aprendi muito sobre, assim, eu aprendi em vários outros campos sobre os quatro elementos, mas eu acho que onde eu consegui consolidar, compreender e aplicar esses saberes na minha vida foi com a P, foi através da formação do conclave, com o livro dela. Então eu deixo aqui, finalizo a minha apresentação com essa frase, com esse trecho que está lá no livro dela. E o que é que eu vou querer de vocês agora? Como é de costume nos encontros, né? Seja no Entre Brumas ou nos nossos ritos que a gente faz online também, a gente costuma separar grupos. E para que isso vai ser feito? Porque a gente quer que vocês pensem um pouco sobre o que a gente conversou aqui, debatam, tá? Não precisa se estender muito, escrever, enfim, mas eu quero que vocês conversem um pouco, é, percebendo, né, como é que os elementos
se apresentam na vida de vocês com base nessas quatro perguntinhas que eu deixei aqui, tá? Então, eu vou separar em quatro grupos. Cada grupo vai ser referente a um elemento. Então, um grupo do ar, do fogo, da água e da terra. E as perguntas vão ser feitas, vão ser respondidas de acordo com o elemento do seu grupo. Então, quem tiver no grupo do ar vai responder. Deixa eu abrir aqui. Como o elemento ar aparece no seu cotidiano? Quais os sinais que mostram que o elemento ar está em desequilíbrio na sua vida? Quais práticas mágicas você pode fazer para se reconectar com esse elemento e como esse elemento vai te ajudar a resolver algum desafio real da sua vida, tá? E isso vai se estender para o fogo. Quem estiver no grupo do fogo vai responder essas quatro perguntinhas focadas no fogo. Água e terra, mesma coisa. Quem quiser tirar print da pergunta, mas eu deixei também, nos grupos vai ter uma representante do conclave em cada grupo, elas estão com as perguntas também, e daí elas podem orientar vocês quem esquecer, porque é um pouco comprido, né? Peço perdão, ficou um pouco extenso, mas vai ser bacana. E daí vamos fazer isso agora, tá certo? Aí depois a gente volta, conversa um pouco, quem quiser falar sobre o que percebeu, sobre alguma coisa que foi falada durante a apresentação, enfim, a gente volta para ter esse debate em conjunto. Acho que é isso. Bom, gente, retornamos então. Queria ouvir de vocês como é que foi aí essa troca, quais as percepções que vocês tiveram de acordo com cada elemento. Quem se habilita a falar primeiro? Natália, que está precisando se desafiar na comunicação, quer falar pelo nosso grupo do ar. Bom, então, essa é a minha dificuldade com ar. Eu estava comentando que, apesar de trabalhar com uma coisa que é bem do ar, que eu trabalho com comunicação, mas eu sou muito melhor escrevendo, criando e fazendo coisas mais na minha do que falando. Eu tenho muita dificuldade de falar em público, não gosto, enfim. Então, apesar de fazer muito parte da minha rotina, é um problema. E acho que como grupo, a gente conseguiu visualizar bastante, né? Alguns do nosso grupo têm um problema de excesso de ar, como a Petrúcia, que ficam mais avoados e dispersos. Tem eu, por exemplo, que tenho um problema mais de falta de ar mesmo, até no mapa. Mas achei bem interessante, né? A gente conseguir analisar como que esse elemento faz parte, assim, da nossa vida e da nossa rotina. Perfeito. Ah, Quem quero é o falar que o nosso próximo? grupo falou de como se conectar com o ar, surgiram umas ideias muito boas, como cantar. Tem gente que curte o vento, tem gente que. Aí, mantras, o canto, defumação, mas eu achei muito legal a ideia do cantar. E eu falei de poesia. Poesia é uma coisa que super me conecta com o ar, pelo encadeamento das palavras, que eu vou surfando aí nas palavras. Próximo, se ninguém falar, eu vou chamar pelo nome, viu? Cadê? Jeremy, conseguiu partilhar com o pessoal? Ficou meio ruim lá? Tem alguma coisa. Eita, meus cachorros. Tem alguma coisa que você quer falar que não conseguiu falar no grupo? É minha ótima comunicação, meu ótimo trabalho com a. Então, eu acho que é a parte que eu tenho mais dificuldade, né? Eu estava compartilhando com um grupo que uma das partes que eu mais tenho dificuldade é com a atenção. Em muitos momentos eu quero prestar atenção em algo, eu estou super voltado para aquilo, mas várias outras coisinhas à minha volta começam a me chamar a atenção e isso faz com que o meu ar se torne um pouco desequilibrado do meu ponto de vista, né? Porque às vezes aquela situação requer a minha atenção, requer que eu esteja centrado ali, mas várias outras coisas chamam a minha atenção. Então, tentando encontrar esse equilíbrio.
Uma coisa que eu achei engraçado nisso que você falou, porque assim, eu tem coisas do ar que eu sou muito boa, mas tem coisas do ar que eu sou péssima. Então, assim, eu consigo me comunicar, consigo desenvolver questão de organização, leitura, mas às vezes a concentração também eu peco muito. Então, a pessoa tá falando e eu tô assim, parece que eu tô aí, mas a mente, então tem coisas que eu preciso. Daí como é que você faz? Como é que equilibra um negócio que um por um lado é bom, outro lado é ruim? Tem que encontrar o equilíbrio do equilíbrio. É meio complicado. Mas a gente vai seguindo firme. Cadê? Quem tem representante dos outros elementos aí? Quem Eu tava no queria falar fogo? uma coisa, né? Tava eu, o Pri e o Henrique. E aí a gente estava conversando sobre como é complexo essa coisa do autoconhecimento para saber exatamente qual que está desbalanceado. Porque, por exemplo, o Henrique estava falando, né, pô, então, uma ansiedade, uma afobação, não sei o quê, e que ele acha que o fogo está mais desbalanceado. Eu falei, mas talvez seja uma falta de água para controlar a questão do fogo, né? Então, é muito interessante a gente pensar nessas conexões e a gente ter esse conhecimento de que talvez seja um, não seja o outro. E é muito sutil a diferença, né? É realmente um trabalho de autoconhecimento muito grande para você ver e falar, talvez seja o elemento não contrário, mas seja o que faz um certo controle que está problemático e não é esse que está te dando os sinais clínicos, né? Vamos dizer, os sintomas. Então, isso a gente estava conversando bastante. E aí também falando, né, sobre como o nosso elemento era a água, tipo, sobre muita questão de importante, né, de banhos, de oráculos, e aí sonhos. Eu, por exemplo, tenho uma questão com água que eu, pelo menos eu não acho que eu sou tão água, mas aí eu tenho uma questão muito grande com sonhos e alguma questão de oráculos. Então ele se revela de alguma outra forma. Então a gente também não pode se ater só ao principal, né? Então vamos ser sentimentais, sei lá, né? Pensando nessa questão, talvez seja de outra forma que ele está se apresentando. Então, eu acho que tem essas características também que foram bem legais de discutir. De uma forma ou de outra o elemento vai estar lá, né? Nem sempre é no que a gente acha. Às vezes a gente foca muito naquela essência principal, mas ela está lá de alguma forma. E a gente precisa puxar ela, resgatar para conseguir tanto o autoconhecimento como a forma que a gente vai manipular essa energia, seja na vida cotidiana ou na vida mágica, sem estar isso tudo muito bem regulado, a gente não vai conseguir alcançar, né, esses objetivos mágicos, pessoais, enfim. Por isso que essas perguntas eu achei interessante, porque às vezes ela traz mais pro lado prático para gente, que a gente pare de pensar na essência do elemento que está ali mais óbvia, né? Porque tem coisas que ela mexe com a nossa vida que a gente não percebe. E às vezes precisa resgatar de um outro elemento ali para dar uma apaziguada ou para dar uma, né, reacender aquela sensação na gente. Quem mais? Cadê o pessoal do fogo? A gente falou sobre uma forma de identificar um desequilíbrio, né? Ou uma falta de fogo, que seria a questão da apatia. E eu me identifico muito porque eu acho que falta, assim, eu tenho menos fogo, eu preciso de mais fogo, porque me dá um desânimo, e aí eu tenho essa dificuldade de manter essa chama acesa e ficar na ação, sabe? E sair, e agir, e manter essa coragem para seguir adiante. Né? Eu sou aquariana, mas tenho muita terra no mapa, então eu fico muito estagnada, e eu acho que uma falta ou uma dificuldade que eu tenho com relação ao fogo seja essa questão mesmo de manter esse ânimo para dar continuidade às coisas, né? E aí a gente falou da prática, eu acho que a mais simples e que a gente lembrou na hora foi realmente a questão de se conectar com a vela, né? De manter essa chama interior acesa, inspirado naquela vela que está acesa também. E aí eu falei onde o fogo, assim, me ajudava e eu identificava muito na minha prática, era uma manifestação de fé, assim, quando eu estava desanimada,
que me faltava um pouco de fé, o fogo foi sempre um elemento que se manifestou de forma muito presente. Então, quando eu vi aquela chama acesa, alta, eu sentia que eu não estava só. Então, eu acho que a minha experiência é essa. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu acho que é isso que a Fernanda falou, né? Acho que a gente teve, assim, mesma percepção, percepções parecidas para as mesmas perguntas, né? Nessa questão da prática, além da vela, a gente, assim, eu tenho essa coisa com o sol. Então, quando eu preciso desse elemento, eu vou, fico mesmo embaixo do sol, sinto, né? Ou chamo aquela energia solar para mim, para me recompor, para me reenergizar, né? E trabalho também com o sol nessa questão, até quando já entrando aqui na última pergunta, como ele pode resolver algum desafio real da sua vida atual. Assim, depende do desafio. Então, dentro do desafio do cotidiano, eu posso usar isso de N formas, mas uma que eu uso, inclusive, do sol quando eu tô doente. Então, eu vou pro sol e sinto essa energia solar queimando a doença. E aí eu sinto uma reorganização do corpo e sinto uma melhora, né, no quadro geral de saúde. Eu uso muito bastante isso e funciona bem até. Mas eu acho que, no geral, é isso. Nós todos tivemos, né, meninas? A gente teve percepções bem parecidas em relação ao elemento fogo. A Gé escreveu aqui que achou muito interessante o que a Elaine falou sobre usar o sol, né, para ajudar nessa questão de doença. Também, inclusive, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu uso muito o sol, tanto a reverência ao sol, meditação com o sol, como usar ele para me energizar, me limpar e me curar. Então, é algo que eu gosto muito também. O sol é o que eu mais faço hoje da minha vida, praticar imagina que eu uso muito sol. Eu amo. Lara, quer falar alguma coisa? Que a gente estava bem, chegamos às mesmas conclusões, assim, é, dessa questão de. E para mim, o fogo também vai para um lugar muito do exercício físico, né? Do suado, tipo, ter ânimo e força, tipo, vou pra academia, vou dançar e vou suar, e é uma coisa que vai um pouco contra ao meu estado, obviamente, de conforto, né? Tem que sair dessa zona e tem que ter esse ímpeto e essa força. Então, para mim é muito marcante, né, nessa parte da vida, né? Do exercício físico. Arrasou. Compartilho também desse sentimento. Pri, tá por aí? Cadê? Tô aqui. Bom, a gente, nossa equipe foi da água, né? E a gente discutiu bastante sobre essa questão de, enfim, utilizar a água de várias formas, seja como, enfim, banho foi uma coisa que a gente citou bastante, né? Mas também uma coisa que eu gosto de usar muito é a visualização de corpos de água, rios e cachoeiras e tudo mais. E também a questão oracular, né? Que a gente usa bastante, a intuição. Então, essas coisas foram bem debatidas, assim. E que nem a Cintia tinha comentado, né? Da questão do equilíbrio de um e desequilíbrio de outro. Às vezes a gente acha que é falta de um e que é excesso de um, às vezes é só falta do outro. Então, é esse trabalho que a gente tem que ver em si, né? Se entender e ver o que realmente está desequilibrado ali para tentar trabalhar. Eu acho muito bacana. Inclusive, eu tava ouvindo você falar, né, sobre listar ali sobre os elementos e tal. Eu comecei a lembrar da pirâmide, né? Da pirâmide que a gente fez e de todas as coisas que eu fui listando nelas ali. E é muito bacana, assim, você ver como os quatro elementos estão super presentes na nossa vida, né? Às vezes a gente simplesmente acaba não percebendo eles, mas eles sempre estiveram ali. Isso é muito bacana. Olá, boa noite. Oi. Então, eu falei, né? A gente estava lá falando a respeito do elemento água e eu acho que a água ela é fundamental em tudo na nossa vida, né? Você citou a questão de que viemos de um ventre, né? Com muita água, né? Então a gente precisa desse elemento
principalmente para equilibrar as nossas emoções, porque eu acho que é o que pega bastante, né? Os outros elementos, lógico, todos eles fazem é muito importante eles na nossa vida por conta do equilíbrio, mas a água, ela quando ela tá parada, sem movimento, ela se torna lodo, ela se torna algo que deixa a gente mal, né? Deixa a gente com bactérias e fungos e tudo mais. E eu acho que se conectar com ela é essencial. E eu comentei que às vezes eu consigo me conectar com a água do orvalho e da grama, né? De pisar na grama de manhã e sentir que tá úmido, então aquela água ela vai trazer, né? A gente vai trazer ela para o nosso corpo. Então, falei também da questão de a gente ter no nosso altar elementos que simbolize a água também, né? De certa forma, não somente um copo, uma taça com água, mas uma concha ou uma representação de um elemental, como uma sereia, né? E uma questão que a gente não acabou de chegar a não falar é de deixar aflorar os nossos sentimentos, né? Às vezes a gente segura muito isso, vendo um filme ou ouvindo uma música, a gente não coloca esse sentimento, né, de chorar, de colocar para fora, que às vezes a gente precisa, né, que é fazer essa limpeza também interna, emocional. Eu acho que é interessante também a gente trabalhar o nosso choro, as nossas emoções, né? O choro de alegria também. Acho que é isso também. Perfeito, muito obrigada, Henrique. E Maiara não participou dos grupos, mas você quer falar ou escrever alguma coisa, se quiser pontuar alguma questão, o espaço está aberto. Oi, vocês me escutam bem? Não, eu acho que é isso. Foi bem interessante participar da partilha, né? Apesar de não ter conseguido participar aí dos grupos. Eu sou taróloga, magista também, né? E tô em um momento assim de revisão de bases, né? Rever assim os detalhes de como cada elemento funciona, né? Na vida, na magia, na psique. Então, acrescentou bastante, eu gostei muito. É isso. É importante. Nenhum assunto é besteira, nenhum assunto é simples, nenhum assunto é relevante, né? E é importante a gente revisitar, às vezes, voltar para a nossa base, né? E perceber como a gente está, se a gente está deixando de lado esses saberes, esquecendo coisas que a gente aprendeu, às vezes, no comecinho. E para quem está assistindo depois a gravação, né? Isso aqui, a gravação vai para o nosso canal no YouTube, do Conclave da Rosa do Espinho. Nos grupos, a gente não teve, acabou não tendo o grupo da Terra. A escolha foi porque, como tinha uma quantidade menor de pessoas, e a terra é muito fácil da gente associar às questões materiais, terrenas, é muito fácil a gente dizer, ai, tô faltando terra por conta disso, vou trabalhar a terra plantando uma semente, enfim. Por isso que eu coloquei mais os outros elementos que eu acho que traz um pouco mais de desafio da gente sentir um pouco mais ali, tocar um pouco na ferida, né? Mas da minha parte é isso. Eu vou passar a palavra para P. Agradeço muito pela presença de vocês, pela partilha, pela paciência comigo e por tudo. E a P vai dar uns recadinhos aí para vocês. Obrigada, Bruna. Nossa, foi maravilhoso. Adorei a apresentação. E só queria aproveitar o espaço para falar para as pessoas aqui, relembrando que realmente os 4 elementos são a base da magia, inclusive das escolas de mistérios do Ocidente, né? De toda a magia ocidental, e aparece no Oriente um pouco diferente, aparece no xamanismo um pouco diferente, mas os 4 elementos estão sempre aí. E queria só lembrar que estão abertas as inscrições para a formação mágica do Conclave da Rosa e do Espinho. E a base dessa formação começa nessa ideia dos elementos. Os 4 primeiros meses são dedicados com a ideia dos elementos. No primeiro encontro a gente fala dos 4,
mas depois todo o primeiro mês tem a ver com o ar, que então tem a ver com o autoconhecimento, com o saber, com organizar o nosso raciocínio para as coisas. O segundo mês tem a ver com o fogo, então a gente começa a manipular as energias, além de, claro, fazer coisas ligadas à vela, ao calor, mas é a transformar e manipular energias principalmente. O terceiro mês é a água, então a gente vai falar de métodos divinatórios, vamos começar a falar de chakras e as energias fluindo. Vocês muito bem falaram aqui que a água não pode ficar estagnada. No quarto mês, terra, aí magia prática, né? Botar a mão para fazer feitiço e falar também de cristais e outras partes bem físicas ligadas à magia. E aí sim que a gente vai encaminhar depois do quinto mês em diante, mais para a bruxaria tradicional e bruxaria tradicional moderna. Então, essa primeira parte ela é muito aberta para qualquer caminho espiritual que a pessoa queira, porque os 4 elementos e esses saberes que a gente traz no começo ali podem ser levados para onde quer que a gente caminhe. Às vezes a gente não fica na bruxaria, mas fica em outros lugares, e as técnicas básicas, como a Bruna falou lá no começo, elas não são básicas porque elas são pouca coisa, porque elas são a fundação sobre a qual a gente vai erigir todo o nosso percurso da nossa casa. Então eu só queria deixar isso falado, as coisas, informações, links, entrem em contato comigo se quiserem direto por Instagram ou pelo meu site. Tem links por aí. Os 4 Saberes, meu livro está no Clube de Autores, está também em Kindle, tem Amazon também à venda. Se vocês é um tema que a gente revisita. É um livro feito para ser referência, para a gente volta e meia voltar lá e dizer, deixa eu ver melhor como é que é isso aqui mesmo, deixa eu ver como é que eu posso, quais são as correspondências que a gente tanto gosta, né? Então é um livro que é também base para vários caminhos aí. Até me surpreendi uma vez que eu estava num café em São Paulo com uma amiga. E para uma pessoa do meu lado, eu tava com o livro sobre a mesa, assim, que eu tava dando de presente para ela. E aí, uma pessoa para do meu lado e diz, esse livro é muito bom. No meu grupo nós estamos estudando, nós somos satanistas. Ok. Aí a minha amiga disse, ela que é autora. Você que é autora, esse livro é ótimo. Eu achei... Então a gente não sabe onde é que uma coisa vai parar e que grupos podem estar se beneficiando. A gente acha que, né, os grupos são só trevosos, as trevas também têm os 4 elementos, não é mesmo? Então eles estão em todo lugar. Eu acho que é isso. Acabei terminando com um gracejo, que é uma coisa muito do ar para se fazer, né? Super do ar fazer isso. Então eu encerro assim. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Gente, essa nossa proposta é a cada 2 meses, mais ou menos, a gente anuncia e faz essas rodas e depois põe no YouTube. Partilhem com quem vocês quiserem esses vídeos depois. Se vocês conhecem gente que está atrás, né, de conhecimento desse caminho, direciona para esses vídeos, direciona para a gente, que vai ser um prazer ajudar. Então, acho que é isso. Bruna, mais alguma coisa para... Então, uma boa noite, pessoal. Uma excelente... excelente lua escura para todo mundo. Beijo. Boa noite. Tchau.